Nosso sistema solar não é o único sistema planetário que existe. Ao redor de outras estrelas também existem planetas. Mas será que esses sistemas se parecem com o nosso? Existem outros planetas como a Terra no universo? No Sistema Solar existem 8 planetas, 4 terrestres e 4 gasosos. Se pudéssemos observá-los a partir da estrela mais próxima de nós, o Sistema Solar seria visto apenas como uma única estrela, como as que vemos na Via Láctea. Alguns pensadores já imaginavam a existência de outros sistemas planetários há 400 anos, mas até a década de 1990, nenhum instrumento havia conseguido nos mostrar planetas fora do Sistema Solar ou exoplanetas. Hoje nós já conhecemos mais de 4.000 planetas em torno de outras estrelas, graças ao satélite Kepler que descobriu a grande maioria deles. Mas os astrônomos hoje acreditam que em torno de toda a estrela da nossa galáxia deve haver um planeta. Os planetas terrestres são densos, com atmosfera muito pequena. Podem ter massas de até 13 vezes a da Terra, como as superterras. Os que ficam bem próximo à estrela central são tão quentes que são chamados de mundos de lava. Planetas terrestres localizados um pouco mais longe formam os planetas oceânicos. Os que ficam ainda mais distantes de suas estrelas são conhecidos como planetas de gelo. Os planetas gasosos têm atmosferas espessas, como Júpiter, e núcleo sólido relativamente pequeno. Os de grandes massas são chamados de superjúpiters e os pequenos de mini-Netunos. Júpiteres quentes são planetas gasosos muito grandes, localizados bem perto de sua estrela central. Planetas um pouco menores nessas condições são conhecidos como Netunos quentes. Os que têm grandes atmosferas têm um nome curioso, superpuffs. Mas como os cientistas encontram planetas extrasolares ou fora do nosso sistema solar? Existem vários métodos de detecção, a maioria deles efeitos indiretos da ação do planeta na estrela, mas os principais são 2, velocidade radial e trânsito. A velocidade radial, a gente consegue medir a variação da frequência da luz que é emitida pela estrela, porque da mesma forma que a estrela exerce uma força gravitacional no planeta que o mantém em órbita, o planeta também atrai gravitacionalmente a estrela e faz com que ela faça um bamboleio em torno do centro de gravidade dos dois. E é este bamboleio que a gente consegue medir. Este é o método usado, por exemplo, em radares de trânsito para aplicar multas por excesso de velocidade. O método de velocidade radial foi extremamente refinado pelos astrônomos Didier Queloz e Michel Mayor, que descobriram o planeta 51 Pégase b em 1995. O desenvolvimento da técnica rendeu a eles o Prêmio Nobel de Física em 2019. Além desta técnica, há outra que os astrônomos usam bastante na detecção de exoplanetas. O método de trânsito é quando o planeta na sua órbita, a órbita do planeta tem que estar bem alinhado, assim, perpendicular ao plano do céu, e o que acontece é que o planeta passa na frente da estrela, eclipsa a estrela, ou um trânsito, e quando isso acontece, ele bloqueia parte da luz. Hoje conseguimos ver sistemas exoplanetários com características extremas. Em geral, enxergamos planetas relativamente grandes, como superterras e mini-Netunos. Se estiverem próximos de sua estrela central, ficam mais visíveis a instrumentação e técnicas que temos. Um sistema como o nosso seria muito difícil de detectar. Os planetas maiores, como Júpiter e Saturno, estão distantes demais do Sol para produzir uma reação nele, seja por trânsito ou pela gravidade. Os pequenos, como Mercúrio, produzem um eclipse muito fraco. Também não conseguimos detectar nenhuma influência do planeta sobre o Sol. Por isso, não sabemos se um sistema planetário como o nosso é comum ou não no universo. Telescópios como o Gigante Magalhães contribuirão muito para o avanço de pesquisas sobre exoplanetas e outros sistemas planetários. Mas como farão isso? O GMT e os outros telescópios gigantes de grande porte, eles vão ser muito importantes porque eles vão poder justamente estudar a atmosfera desses planetas. A gente já tem hoje mais de 20 planetas rochosos
como a Terra, nessa distância da estrela que permite aí a existência de condições para que haja vida. Estudamos o Sistema Solar há mais de 2.500 anos. De lá para cá, acompanhamos revoluções como a copernicana e a teoria da gravitação universal, que pareciam ter chegado à maturidade no século passado. Nessa época, a evolução estelar e a cosmologia ofuscaram o estudo de sistemas planetários. A descoberta de exoplanetas recolocou a planetologia na fronteira do conhecimento da astrofísica. Estes estudos poderão explicar detalhes da origem e evolução da própria Terra.